simplificar, eu sou muito assim, uma pessoa que gosta de ter uma frase resumindo as coisas para as pesquisas, porque eu acho que ajuda você traduzir aquilo, né? A pergunta de pesquisa que eu faço, que é a minha agenda de pesquisa, e dentro dela eu faço perguntinhas menores, é a seguinte: o que acontece quando a desinformação, as fake news, Uhum. elas saem das redes sociais e afetam as nossas vidas? Essa é a pergunta de pesquisa que eu faço, assim, para tudo. Então eu posso olhar isso, por exemplo, para o orçamento público. Teve um capítulo de livro que a gente publicou lá na USP, observando, por exemplo, que a desinformação sobre as universidades tem uma correlação com a falta de investimentos, se for orientada por um líder de governo ou algo do tipo. Você pode ver a desinformação afetando o orçamento público. Tem um outro estudo muito grave, em que foi mapeado, a gente mapeou, como a desinformação sobre a cloroquina, ivermectina e todo o tratamento precoce que a gente viu na pandemia virou orientação de políticas públicas, de governo. Então a gente tinha, por exemplo, uma série de falas que sustentavam o Ministério da Saúde ter, e a gente mapeou, 2.577 materiais defendendo o tratamento precoce, institucionalmente baseado em um discurso que é político. Uhum. Então, a desinformação, muito mais do que uma briga de Facebook, uma guerra ali de Twitter, ela pode gerar efeitos no bolso da gente, orçamento público. Ela pode gerar efeitos na vida das pessoas. Um dado que eu sempre trago: a desinformação sobre a cloroquina, por exemplo, então você fica falando, tem que tomar cloroquina, aumentou o consumo das pessoas no país, certo? Óbvio. 22% da população brasileira disse que durante a pandemia usou algum tratamento chamado off-label, ou seja, sem embasamento científico. Sabe qual foi o resultado disso? Um aumento de 588% nas aplicações adversas, nos efeitos colaterais de pessoas que ou tiveram uma doença agravada ou morreram. Ou seja, a desinformação sobre uma coisa fez gente morrer ou ficar mais doente. E a mesma coisa a gente viu um último dado aqui, para não ficar falando um monte de número, nos Estados Unidos, durante a pandemia, o Trump uma vez falou assim: para resolver a Covid, basta tomar cápsula de detergente. E ele falou, inclusive, isso de uma forma irônica na TV. Mas teve gente que acreditou. Resultado disso foram 5.800 hospitalizações e mais de 600 mortes de pessoas que se intoxicaram por cápsulas de detergente, depois da fala de um presidente. Sim, é um líder, né?